Olá, amigos. Bem-vindos a essa aula sobre conceito e contextualização do Instituto Contratual dentro do direito privado. O objetivo dessa gravação é exatamente apresentar, introduzir esse instituto jurídico tão importante, tão presente na nossa vida, no nosso dia a dia, um conceito que vai ajudar a gente depois a entender outros assuntos e outros desdobramentos dentro dessa matéria, mas até para compreender bem essa conceituação, é preciso a gente contextualizar, apresentar a localização que os contratos ocupam dentro do mapeamento que o direito privado faz dos institutos que ele regula. Boa parte do objetivo dos contratos, da função, da utilidade deles para nós, tem a ver com essa localização, e por isso o conceito dos contratos também vai levar isso em conta. Então, em razão disso, eu primeiro vou fazer essa contextualização, depois eu passo para o conceito. Afinal de contas, uma coisa leva a outra. E vou, então, projetar aqui esse esquema que eu elaborei no Word mesmo, um conceito, um esquema até bastante simples, mas que cumpre bem a função aqui, que pode ser ilustrativo, e que nos mostra, vejam aí no topo da tela, que inicialmente, aqui ainda no ponto esquerdo, aqui a gente nota que o direito privado ele vai fazer uma primeira subdivisão dos fenômenos que nos cercam em dois grupos, um chamado fatos jurídicos, outro fatos naturais, e o critério para essa subdivisão é o quanto os fenômenos que nos cercam podem interessar ao direito ou não. Os que não interessam ao direito vão ser classificados como fatos naturais, e a questão não é tanto deles serem irrelevantes ou não, mesmo para a humanidade, mas de serem fatos nos quais o direito não tem o que fazer, não tem como influenciar. Então, ainda que possam ser eventos importantes para a humanidade, o critério não passa por isso, de utilidade para as pessoas, mas sim o quanto o direito pode mexer naquilo, pode influenciar naquilo. Bom lembrar que a grande função do direito é harmonizar a vida em sociedade, prevenir litígios e solucionar litígios que já tenham se instalado, mas há certos fenômenos, como os fenômenos da física, os fenômenos da química, que ocorrem independentemente do que a regulação jurídica estabelecer. Então, a rotação dos planetas em torno do Sol, as regras de rotação do próprio planeta, a vida e os instintos dos animais, como que os animais vão interagir uns com os outros, enfim, eventos naturais da natureza em geral, mas mesmo aqueles que não advenham da natureza, mas que são que não podem ser modificados, então as consequências desses fatos e desses atos são imutáveis, não há como regular, não há como mexer naquilo, então eles vão compor essa categoria dos chamados fatos naturais. Por outro lado, aqueles acontecimentos, aqueles eventos que têm um potencial de gerar algum conflito, uma disputa entre pessoas sobre os interesses advindos daqueles fatos, como, por exemplo, a propriedade de um certo bem, o destino de um patrimônio após o falecimento de uma pessoa, a troca de bens entre diferentes pessoas, tudo isso pode acontecer em razão de uma dedicação das partes de maneira muito harmoniosa, mas em outras situações isso pode acontecer de forma um pouco conflituosa, e aí o direito entra para estabelecer regras, primeiro, para evitar que novos litígios surjam, porque a partir do momento que as pessoas sabem que aquele fenômeno está regulado, elas tendem a aceitar essas regras, a se submeter a elas e evitar o descumpri-las, mas mesmo caso haja descumprimento,
própria existência daquela regra vai fazer com que ela seja cumprida, solucionando o litígio, solucionando o descumprimento, mediante alguma sanção prevista na própria norma. Nesse contexto, nesse cenário, se encontram os chamados fatos jurídicos, fenômenos que cercam a humanidade, acontecimentos na vida da humanidade e que são tratados pelo direito, porque a ciência jurídica ali enxerga a possibilidade de regulação para que se possa cumprir o seu objetivo. Obviamente, não nos interessa aqui nessa apresentação falar dos fatos naturais, além do que a gente já falou, né? O que nos interessa saber nesse momento aqui é essa primeira caracterização, mas nos importa no estudo de um instituto jurídico nos embrenhar na categoria dos fatos jurídicos. Ali sim, obviamente, que a gente vai encontrar o nosso objeto de estudo. Mas ele ainda está um pouco distante, a gente ainda, entre o nosso objeto aqui de análise, né, e essa primeira categoria dos fatos jurídicos, a gente tem algumas subdivisões aqui que são importantes de serem compreendidas. A primeira delas é a que divide os fatos jurídicos em fatos jurídicos naturais e fatos jurídicos humanos. Essa é uma subdivisão bem dedutível. O critério ali que separa os fatos entre esses dois grupos é razoavelmente fácil de ser percebido, porque a terminologia, a denominação dada às duas categorias é bem explicativa. Fatos jurídicos naturais são aqueles acontecimentos que interessam o direito, que são regulados pelo direito, mas que acontecem por forças da natureza. Não é um ser humano que praticou aquele fato. Então, a gente pode dar como exemplo o nascimento de um novo ser humano. Isso gera uma série de consequências que o direito pretende regular, porque sabe-se que essa criança vai precisar de cuidados. E quem vai cuidar? Quem é responsável por ela? A quem caberá a obrigação de cuidar dessa criança? O direito precisa definir. Se enxergou a necessidade de criar uma norma estabelecendo que a responsabilidade pela criação, pelo cuidado de uma criança recém-nascida desce daquela pessoa. Caso elas não existam, o responsável substituto será escolhido dessa forma. A própria morte natural também é um evento da natureza e que gera uma série de consequências que o direito precisou regular para que também não houvesse litígios e problemas e desacordos ou até omissões com relação a essa situação. Há consequências importantes decorrentes da morte, como, por exemplo, o que fazer com os restos mortais da pessoa, a destinação do patrimônio que essa pessoa tinha. O direito, então, vai dizer como que essas responsabilidades e os direitos daí advindos são distribuídos. Então, são aí dois exemplos bem marcantes de fatos jurídicos naturais. Mas interessam ao direito e precisam ser regulados também acontecimentos que decorrem da ação humana. São chamados, então, fatos jurídicos humanos, como, por exemplo, negociações, quando duas pessoas combinam entre si realizar uma determinada tarefa e elas precisam de firmar um compromisso com mais rigor naquele ponto, exatamente para poderem confiar que aquilo será feito adiante. Esse é um contexto, inclusive, muito próprio da contratação, que é o que a gente vai estudar. Mas também decisões humanas a partir das suas próprias vidas, como casamento, como divórcio, como adoção. Adoção é um ato que cria uma relação jurídica de parentesco que não advém da natureza, mas da decisão de uma pessoa em se tornar pai ou mãe de outra, e a depender da idade da outra pessoa, até a decisão de aceitar, né, ser adotado também. Então, todos esses acontecimentos que decorrem de uma decisão, de um ato humano, e que interessam ao direito, que são regulados por eles, vão ser chamados de fatos jurídicos humanos. Agora, nem sempre os atos humanos que são tratados, regulados pelo direito, na sua própria prática ou nas suas consequências, são regulados com o intuito de incentivar a prática deles. Eu dei alguns exemplos de atos que são regulados
boa parte dos exemplos que eu dei aqui são atos que são regulados pelo direito no sentido de incentivar. Então, o próprio casamento, a própria adoção, a negociação de transferência de interesses entre as pessoas. A ciência jurídica enxerga que isso são situações favoráveis ao bom desenvolvimento da sociedade, então vai regular isso para exatamente esperando que, a partir da regulação, se crie uma sensação de segurança jurídica entre as pessoas e elas vão se motivar a praticar mais aqueles atos. Na exata medida em que a adoção ela é muito bem regulada, as consequências são muito bem descritas, as responsabilidades e os direitos, isso, de certa forma, por exemplo, vai incentivar que mais pessoas pratiquem esse ato jurídico. Só que nem sempre é assim, como eu vinha dizendo. Em algumas situações, o direito vai regular certos atos humanos para desestimulá-los. O direito ele identifica práticas da sociedade que não são positivas para o bom desenvolvimento dela própria e vai proibir ou criar regulações que dificultem, que tornem aquilo mais custoso para quem vai praticá-lo, exatamente esperando que aquilo não aconteça. O que mais nos interessa aqui são exatamente aquelas situações em que o direito vai proibir aqueles atos, e com isso, esperando que todos acatem essa proibição, e de fato, a maioria das pessoas acata, mas também sabe o direito que uma certa parcela das pessoas vai acabar contornando essa proibição, e aí vem a regulação para punir quem viole essa vedação. Então, cria-se uma sanção para desestimular quem violou a regra a desestimular novas violações futuras e também até como servir de um exemplo para as outras pessoas, para que elas vejam que realmente quem não cumpriu com o regulamento jurídico acabou tendo um prejuízo e, portanto, vale mais a pena seguir corretamente as regras para não haver nenhum tipo de transtorno ou punição jurídica. Sendo assim, a gente vê que os fatos jurídicos humanos são divididos nas categorias dos atos lícitos, aqueles que o direito enxerga com bons olhos e vai regular, esperando que a regulação incentive as pessoas a praticar mais desses atos. Dentro dos exemplos que eu dei, a gente pode citar aqui o casamento, a adoção. E a gente tem a categoria dos atos ilícitos. Então, são aquelas circunstâncias proibidas pelo direito e que, caso a proibição seja quebrada, haverá uma punição. No campo do direito privado, a gente vai falar basicamente aqui não apenas, mas basicamente da responsabilidade civil. A responsabilidade contratual é verdade, mas aí já é um regulamento do próprio direito dos contratos, é um regulamento decorrente da regulação dos contratos enquanto atos lícitos, mas também não é equivocado a gente considerar que a responsabilidade pelo descumprimento de um contrato também ali possa migrar a localização do tema em questão para os atos ilícitos. Mas, a título de exemplo aqui, ilustrativo, a situação que se encaixa integralmente dentro dessa categoria, no que toca ao direito privado, porque, vejam, direito penal ele é um ramo do direito público. Direito penal não se serve dessa contextualização que eu estou fazendo aqui. Esse é um esquema de distribuição dos institutos pelo direito privado. E no direito privado, então, retomando o que eu vinha dizendo, o tratamento de ilicitude ele vai fazer parte, em especial, da teoria da responsabilidade civil, que é aquela teoria ou aquele regulamento geral, segundo o qual ninguém pode causar danos injustos a ninguém, caso isso acabe acontecendo, o causador dos danos ou responsável pelos danos, porque há pessoas que mesmo não tendo causado os danos são responsáveis por eles, por definição legal, o causador ou responsável do dano terá que indenizar os prejuízos eventualmente causados à vítima. Os atos ilícitos, então, são tratados de uma maneira própria dentro do direito privado,
configurando, inclusive, uma disciplina à parte do nosso curso, que é a responsabilidade civil. Veja, os contratos, até já havia pincelado isso aqui, ele é um instituto que serve para incentivar negociações das pessoas, que as pessoas possam estabelecer entre si a autodeterminação das suas próprias vidas, que as pessoas possam direcionar suas vidas dentro da licitude e, assim, trocar interesses, trocar compromissos. O contrato, então, vai se inserir dentro do campo dos atos lícitos. Embora, volto a dizer, haja um tratamento dentro do direito dos contratos para punir quem tenha descumprido um contrato, mas isso é uma situação que pode não existir dentro do direito contratual, pode ser que o contrato seja totalmente cumprido, e geralmente o é, então nem é uma situação que necessariamente vai acontecer dentro do direito contratual. Então, podemos não nos preocupar com isso nessa classificação aqui didática, porque é um aspecto de um segundo momento dentro do direito contratual. Em sua essência, a regulação jurídica dos contratos é uma regulação que enxerga isso enquanto um fato jurídico humano lícito, e por isso, então, que nessa apresentação de localização dos direitos dos contratos, a gente vai deixar de lado a preocupação aqui sobre a categoria dos atos ilícitos, bem como dos fatos jurídicos naturais. Os contratos são inequivocamente fatos humanos, negociações, combinações que derivam da vontade e do intelecto humano. Então, não há regulação contratual dentro da categoria dos fatos jurídicos naturais e nem dos atos ilícitos. Os contratos vão se celebrar, vão se localizar, portanto, na categoria dos atos lícitos. Só que aqui a gente também vai encontrar uma subdivisão, os atos lícitos, os atos regulados, ou as atitudes e decisões humanas reguladas pelo direito, com o intuito de incentivar a prática desses atos, pode se classificar entre ato jurídico ou em negócio jurídico. Há um ponto em comum entre essas duas categorias, nem podia ser diferente, se são duas categorias de uma mesmo gênero, né, que são os atos lícitos, é natural que eles tenham pontos em comum, mas há também diferenças, e por isso eles acabam se dividindo em duas subcategorias distintas. O ponto em comum é que tanto o ato jurídico quanto o negócio jurídico, e aí a gente pode ver até pela própria aspecto visual desse nosso esquema, né, tanto os atos jurídicos quanto os negócios jurídicos são decisões e condutas humanas reguladas pelo direito e consideradas lícitas. Portanto, a regulação tem por objetivo criar um contexto, um cenário de segurança jurídica para que as pessoas se motivem a praticar esses atos, a praticar essas condutas. Então, são ambas essas categorias, ambos os institutos, atos derivados da vontade humana com consequências jurídicas, já que são fatos jurídicos, com consequências jurídicas, que são condutas que trazem aos seus praticantes consequências jurídicas, aí no sentido de criar novas relações jurídicas, de extinguir novas relações jurídicas, ou mesmo de modificá-las. Isso acontece tanto nos atos jurídicos quanto nos negócios jurídicos. Contudo, há uma diferença importante aqui. Nos atos jurídicos, as consequências criadas pelo direito para a sua prática não podem ser escolhidos pelas partes. Quando você pratica um ato jurídico, você pratica se quiser, mas as consequências que ele vai trazer para você não são escolhíveis, elas são dadas pela lei. Um exemplo é a adoção. A adoção é um ato jurídico que você pratica se quiser, se você estiver à vontade com isso, mas você não escolhe as consequências da adoção. As consequências da adoção são postas pelo direito de família. Um outro exemplo de ato jurídico é a emissão de um título de crédito, a emissão de um cheque, por exemplo. Todos os efeitos jurídicos decorrentes da emissão de um cheque estão definidos na lei do cheque. Ninguém é obrigado a emitir um cheque, mas ao emitir,
Não só um cheque, mas qualquer declaração de vontade cambial, o aceite, o endosso, são todos dados de forma muito fechada pela legislação cambial. Você não escolhe os efeitos do aval, você não escolhe os efeitos do endosso, a não ser as próprias possibilidades que a lei vai te outorgar. Então, fique à vontade para jamais emitir um título de crédito, para jamais proferir uma declaração de vontade cambial, mas saiba que no dia que você resolver fazer isso, as consequências estão postas pela lei. Você tem que pensar se você está de acordo com aquelas consequências ou não, antes de praticar o ato. Já nos negócios jurídicos, o direito permite às partes celebrantes não apenas o exercício de liberdade para decidir praticar ou não esse negócio jurídico, mas também um exercício de liberdade na escolha dessas consequências. E aí, vejam, né, é o campo onde o contrato vai se inserir. Quem já tem alguma experiência pessoal com o contrato, seja por oportunidades que teve ao longo da vida, seja por alguma tarefa profissional, já deve ter deduzido isso, já tem condição de enxergar que dentro de uma celebração contratual, podem os contratantes não apenas decidir por celebrar ou não, mas escolher boa parte dos efeitos daquele instituto. Vamos pegar o exemplo de um contrato de compra e venda. Você vai comprar um certo objeto de alguém, primeiro que você compra se quiser. Mas eu comprei porque eu precisava. Ok, mas não houve uma lei que te obrigasse a adquirir aquilo. Você poderia ter pedido de presente, você poderia ter ganhado uma doação. O máximo que pode acontecer em algumas situações é alguma norma te exigir estar na posse de um certo objeto em dada circunstância. Por exemplo, você vai fazer uma prova de concurso, você tem que chegar nessa prova já com seu material para fazer a prova, caneta, lápis, mas não necessariamente a lei está te obrigando a adquirir aquilo. Pode pedir emprestado, pode ganhar de presente, enfim. Então, a decisão de comprar algo, de celebrar um contrato de compra e venda, já é um exercício de liberdade. E como essa compra e venda se desdobrará, você também vai negociar e vai decidir junto com a outra pessoa. Preço a ser pago, data de entrega, data de pagamento, modalidade de pagamento. E quanto mais complexa for a negociação, vários outros detalhes também podem ser decididos pelas partes. É verdade, há um pequeno direcionamento pela lei no direito contratual, tanto que, inclusive, existe uma disciplina própria para isso no curso de direito, mas ele é um direcionamento que, por mais regras que ele apresente, ele ainda deixa muito mais espaço para a escolha dos celebrantes. Vocês vão notar o direito contratual, ele mais se preocupa em estabelecer limites que não podem ser ultrapassados, mas dentro dos quais as partes têm plena liberdade de definir como eles querem celebrar os seus contratos. E mesmo quando há um direcionamento um pouco maior, como a gente vê nos contratos de consumo, por exemplo, ainda há um bom espaço ali para o exercício da liberdade. Então, essa é a grande diferença entre atos jurídicos e negócios jurídicos. Nos atos jurídicos, você não escolhe as consequências jurídicas que lhe serão trazidas pela prática daquele ato. Nos negócios jurídicos, você não só decide por praticá-los ou não, como ainda escolhe, em boa medida, as consequências que aquilo vai trazer para você. Tanto atos jurídicos quanto negócios jurídicos podem ser unilaterais ou bilaterais. Atos e negócios jurídicos unilaterais são aqueles que dependem somente da vontade do celebrante. Um ato jurídico natural você pratica porque você quer e ninguém precisa estar de acordo com aquela prática necessariamente. Vou repetir aqui o exemplo da emissão de um cheque. Eu posso emitir o cheque em favor de uma determinada pessoa e essa pessoa nem saber que eu fiz isso, muito menos ter que concordar com isso. É claro que o efetivo pagamento do cheque, como requer que ele seja levado ao banco, se a pessoa não quiser receber aquele cheque, ela tem ali a decisão, a liberdade de simplesmente não levá-lo ao banco. Mas
é um ato jurídico dessa outra pessoa. A emissão do cheque se completa com a vontade única e exclusiva do emitente. Volto a dizer, se o beneficiário de um cheque vai levá-lo ou não ao banco, isso já é uma decisão do beneficiário do cheque, já constituído juridicamente enquanto beneficiário do cheque, agora cabe a ele praticar o ato jurídico de levar o cheque ao banco ou não. Mas o ato jurídico emissão de um título de crédito se completa pela decisão única do emitente, assim como o endosso, assim como o aval e declarações cambiais no geral. O testamento é um exemplo também de um, não de ato jurídico, na verdade o testamento é um exemplo interessante de negócio jurídico, vi aqui me enganei até pelo que está colocado aqui no texto, né? O testamento seria um exemplo de negócio jurídico unilateral, então daqui a pouco eu volto a ele. Mas a promessa de recompensa também é outro exemplo de ato jurídico unilateral, porque se promete algo a alguém indeterminado que eventualmente cumpra algo que o promitente estabeleceu, e uma vez que isso é feito por alguma pessoa indeterminada, o promitente, quem prometeu a recompensa, é obrigado a cumprir. Então, quando se promete uma recompensa por algo, se está criando para si mesmo uma responsabilidade jurídica, independentemente de qualquer outra pessoa concordar, de qualquer outra pessoa ter que praticar esse ato jurídico junto. Mas temos também atos jurídicos bilaterais, que são aqueles que não jamais se praticam sozinhos. Aí a gente pode dar o exemplo do casamento. O casamento, as consequências que ele traz para a vida dos celebrantes ali, são consequências dadas pela lei. Há até alguns autores que vão apontar o casamento como um negócio jurídico, entendendo que no casamento os efeitos dele podem ser escolhidos. E aí se aponta a escolha do regime de bens como justificadora dessa classificação. Eu não concordo com isso, porque o regime de bens ele é um aspecto muito menor, muito minoritário dentre todas as consequências jurídicas que o casamento traz para alguém. O casamento ele cria novas relações familiares, ele cria relações hereditárias, ele cria obrigações patrimoniais entre os cônjuges, e o regime de bens escolhido, ele vai ser especialmente importante se o casamento acabar, e quando o casamento acabar. Ao longo do casamento, o regime de bens ele impacta em situações muito secundárias e que são muito menos importantes do que várias outras obrigações e direitos que são criados pela lei sem que as partes possam escolher. Então, por isso que eu considero o casamento um ato jurídico, e é um ato jurídico bilateral, porque você não consegue se casar com alguém sem que esse alguém concorde com esse casamento. Eu não posso escolher uma noiva e dizer, olha, vou casar ali com a Maria, quero casar com a Maria, vou lá no cartório e só de eu pedir para o cartório me casar com a Maria, esse casamento vai acontecer. Simplesmente isso é juridicamente impossível. Se a Maria não concordar com a prática desse ato jurídico entre nós dois, ele não vai acontecer. Já os negócios jurídicos também, eles podem ser unilaterais, e aí sim entra o exemplo do testamento. Desculpem pela confusão de agora a pouco. O testamento ele é unilateral porque ele, para ser praticado, depende somente da vontade do testador. Ninguém precisa concordar e autorizar e celebrar o testamento junto do testador. Não, a eficácia dessa celebração depende só do testador querer. É claro que há algumas regras aqui, às vezes o testamento precisa de testemunha, precisa ser celebrado no cartório, mas isso são regras para a prática propriamente dita dele. A testemunha, o oficial do cartório que elabora o testamento público, não são pessoas que são atingidas pelos efeitos jurídicos dele. O testamento ele cria efeitos jurídicos para o testador e depende apenas da vontade do testador para que essas vontades sejam criadas. Aí há um procedimento a ser cumprido, mas a vontade em jogo é apenas a do testador. E o que o testador, e que efeitos jurídicos o testamento pode criar para o testador? Ele escolhe. Por isso, então, o testamento é uma categoria de negócio jurídico. O testador escolhe
qual efeito ele quer que o testamento crie para ele. Então, ele pode usar o testamento para direcionar os seus patrimônios para depois da sua morte, e aí ele pode direcionar com uma certa margem de liberdade, mas ele pode usar o testamento para pedir desculpa para alguém, uma desculpa que pode gerar efeitos jurídicos válidos. Ele pode usar o testamento para conceder o perdão a alguém com efeitos jurídicos válidos, o que acontece no caso da doação, por exemplo. Um donatário ingrato, ele pode vir a perder a doação, a menos que ele seja perdoado pelo doador. Um perdão que pode vir, inclusive, em testamento. Então, o perdão, ele tem, em certos contextos, efeitos jurídicos importantes e pode acabar ocorrendo no testamento. Reconhecimento de paternidade pode acontecer por testamento e basta, como eu vinha ressaltando, a vontade do testador. Contratos, pessoal, a gente está começando o estudo agora, mas acho que vocês já têm, pela vida pessoal, um conhecimento que permite já vocês deduzirem o que eu vou dizer agora. Então, não deixa de ser uma certa obviedade, mas é bom que se diga essa obviedade para até confirmar que ela realmente é consolidada no direito. O contrato, ele é um instituto jurídico bilateral, ele depende de duas vontades. Não é possível que eu celebre um contrato criando obrigações jurídicas para mim sem que uma outra pessoa concorde. Não é possível. O contrato ele cria necessariamente uma relação jurídica entre duas ou até mais pessoas. Há ali direitos e deveres recíprocos, pelo menos ainda que potencialmente, porque é possível, às vezes, contratos que tenham direito somente para uma parte e deveres só para uma outra. É possível, mas potencialmente o contrato ele tem espaço para direitos e deveres recíprocos e ele depende de um acordo de vontades. Qualquer contrato que se queira celebrar, uma doação, por exemplo, quero celebrar uma doação de um dinheiro para alguém. É necessário que esse alguém concorde com essa doação, que haja uma concordância mesmo, né? Desculpa aí a repetição de termos, mas que haja concordância com a prática daquele contrato que a outra parte pretende celebrar. Então, os contratos vão se inserir dentro da categoria dos negócios jurídicos, são negócios jurídicos bilaterais, sempre será necessária a concordância, será necessário, primeiro, a presença de um outro contratante e a concordância desse outro contratante, não só com a celebração, mas com os efeitos escolhidos para aquele contrato. É um negócio jurídico, portanto, bilateral, regulado pelo direito com o intuito de se incentivar a sua prática. O que o contrato vai trazer para o contratante? Ele escolhe, então os efeitos jurídicos são os mais variados possíveis. O contrato pode criar uma nova relação jurídica, pode extinguir uma relação jurídica prévia, pode modificar uma relação jurídica prévia. E são condutas eminentemente humanas, que são reguladas pelo direito porque interessam, né, ao bom funcionamento da sociedade. Dito isso, então, a gente pode ir ali ver na parte de baixo aí do documento que está sendo projetado o conceito dos contratos e agora até compreender o que cada uma dessas expressões querem dizer. Contrato, então, é um acordo bilateral de vontades, é um negócio jurídico bilateral, na conformidade da lei, celebrado na conformidade da lei, porque se não o for, ele não pode ser considerado contrato, vai ser considerado um ato ilícito. Então, o contrato necessariamente ele é celebrado na conformidade da lei, com a finalidade de criar efeitos jurídicos específicos, que podem ser adquirir, transferir, resguardar, conservar, modificar ou extinguir direitos e deveres. Perfeito, pessoal? Essa gravação, então, sobre conceito e contexto dos contratos fica por aqui. O que eu queria trazer para vocês são essas informações. Agora, o ponto seguinte do nosso programa requer a explicação sobre os princípios jurídicos que inspiram o desenvolvimento pelo direito dos contratos, mas isso vou tratar num outro vídeo
para que a gravação não fique muito extensa e até para que os temas fiquem melhor organizados em vídeos à parte. Combinado? Então, agradeço a atenção de todos. Até o próximo vídeo.